Cada vez mais estamos atentas e vigilantes com a nossa alimentação, porque já entendemos que disso depende a nossa saúde e felicidade. É impossível ter bem-estar estando com o corpo inflamado, em desequilíbrio hormonal e disbiose intestinal. Disbiose quer dizer mais bactérias gram-negativas do que bactérias gram-positivas. E isso bagunça tanto o nosso organismo que é capaz de sintomas e doenças em todos os nossos órgãos. E quando eu digo órgãos, eu não me refiro somente aos órgãos físicos, como o sistema cardiovascular, sistema imunológico, sistema linfático e sistema nervoso central, que tem um órgão que não é físico, mas que fica extremamente prejudicado quando essas bactérias positivas e as negativas estão desalinhadas. Lembrando que as duas categorias são importantes para o nosso sistema. O problema é quando isso está em desequilíbrio, como se fosse uma gangorra, e as bactérias positivas se encontram na parte baixa dessa gangorra. É isso que vai afetar até mesmo o nosso espírito, que em vez de se elevar e evoluir como se espera na condição humana, ficará esquecido, muitas vezes apenas como um espectador da dor e da confusão mental que a nossa realidade nos coloca. Ele, o espírito, não consegue evoluir, porque como temos o livre-arbítrio, ele precisa de um comando nosso para ir adiante. E como ele será ativado por nós se a nossa mente e o corpo estão gritando o tempo todo por uma solução à nossa dor e angústia? A dor, os sintomas, o mal-estar, a doença é muito barulhenta. Barulhenta demais aos nossos ouvidos, que esquecemos que somos em espírito muito mais do que estamos desenvolvendo como seres humanos. O espírito é leve, é sutil, é frequência altíssima. E num corpo com dor e uma mente barulhenta, também não conseguimos alcançar essa vibração, nos separando muitas vezes dessa essência divina que habita em nós, sim, mas que está quietinha, ali, esperando a nossa mente parar de dizer que é difícil, que não consegue, que não vive sem açúcar, que não tem condições financeiras para começar um novo estilo de vida e que o dia que tiver tempo, vai começar a cuidar da saúde. E aí, quem sabe, eu busque o autoconhecimento, eu lembre que eu tenho uma essência divina aqui dentro, em algum lugar dentro de mim, ela está esperando o meu comando para começar o que de verdade, aquilo que Deus, o Criador, espera de mim. Ser melhor como um ser humano e entregar esse mundo um pouquinho melhor do que quando eu aqui cheguei. Parece exagero fazer toda essa analogia para falar da nossa microbiota intestinal, a nossa flora intestinal, mas eu tenho falado tanto dela que de alguma forma eu sei que eu vou chamar a sua atenção porque é imprescindível para a nossa saúde que o nosso olhar se volte a essa realidade. Realidade que tudo começa na nossa microbiota intestinal. Porque tudo que se fala em sintomas e doenças é ali, na nossa flora intestinal, que podemos começar a resolver. E agora talvez você esteja se perguntando, mas o vídeo não era sobre o ovo? Onde entra o ovo aqui? Pois bem, você já vai entender uma parte que se diz do ovo, que é mito e que é verdade. Se ele faz mal ou faz bem para a saúde. Você já vai entender por que o ovo já foi o vilão do colesterol ruim e já vai entender por que ele pode ser o mocinho da nossa saúde. E o que a nossa microbiota tem a ver com isso tudo? Também, tudo isso a gente vai ver. Mas antes, deixa o teu like aqui, compartilha com mais mulheres que precisam saber como obter a colina do ovo, esse aminoácido extremamente importante para a nossa memória e foco. Então, compartilha, dá um like e deixa teu comentário no final do vídeo também, ok? Quero saber o que você está pensando a respeito disso tudo. Esse alimento, o ovo, já nos fez acreditar em muitas coisas, que são inúmeros os seus benefícios, que ele pode ser o vilão do colesterol e, consequentemente, das doenças cardiovasculares, que nós devemos comer só a clara, que não, a gema também é bem-vinda, que ele se tornou o queridinho dos marombeiros, das academias, do mundo fitness, né? Como sendo aí uma boa pedida para comer no pré-treino ou no pós-treino. Agora então, com a consciência de não comer pão com embutidos e com lácteos no café da manhã, recebemos uma enxurrada de frases do tipo:
Coma ovos no café da manhã, para não comer pão, nem queijos e nem lácteos. E ok, está tudo bem com isso, está tudo certo com essas informações. Como assim? Até mesmo o que se fala de mal está certo? Depende. O que precisamos saber é em qual contexto ele pode ser o vilão e em qual contexto ele vai ser o mocinho para a nossa saúde. Ele vai ser o grande vilão quando a minha microbiota intestinal estiver em desbiose. Porque essa microbiota intestinal em desequilíbrio, a colina, que é um aminoácido essencial presente na gema do ovo, pode anular duas enzimas do fígado que são responsáveis pelo transporte reverso do colesterol. O que quer dizer isso, Neila? Esse transporte reverso. Essas duas enzimas, elas retiram o colesterol do sangue, mandando para a bile, mandando para hormônios, controlando os níveis de colesterol e evitando o processo de ateroma. Também de infarto, E também inibindo essas duas enzimas, inibimos também esse transporte reverso, aumentando o colesterol no sangue. E aí é que está o perigo. Não é porque a gema do ovo tem colesterol em excesso. É por causa de um intestino em desbiose que vai estimular a oxidação desse colesterol que acontece isso. Se não houvesse essa desbiose, isso tudo não iria acontecer. Só que isso não é só com o ovo. Isso também acontece com a carne vermelha, que tem um aminoácido chamado carnitina. Então, meus amores, o vilão deixa de ser vilão porque ele foi colocado agora em um contexto e não de forma irresponsável, dizendo que esse alimento é ruim. Como eu sempre estou falando aqui, eu sempre digo isso aqui no canal, não existe um alimento bom ou ruim para alguma doença ou sintoma. Existem alimentos bons ou ruins para uma pessoa, dependendo de como está o sistema dela como um todo, mas em especial como está a sua microbiota intestinal. Também se fala que a leucina presente no ovo estimula a inflamação e a secreção da insulina, porque ela estimula uma proteína chamada via de mTOR, que é um hormônio de crescimento e também de recuperação. Isso também é verdade. Uma pessoa sedentária com a via de mTOR aumentada, ela não tem o que recuperar, ela nem treinou, então ela vai estimular a inflamação, fato. Mas mesmo assim, se for consumido 2 ovos naquele momento, estamos ingerindo uma quantidade segura, a ponto de não estimular a via de mTOR. E lembrem, percebam, eu falei naquele momento, naquela refeição, não no dia todo. Isso é outro paradigma, Quantos ovos comer ao dia e no caso de cozido, qual a textura deve ser para ser segura? Qual a textura deve ter para ser segura? Bom, quantos ovos ao dia precisamos discutir com a nossa nutricionista, porque precisa ser levado em consideração tudo isso que falamos acima e mais o aporte proteico que é individual e sistemático ao longo do dia. Então eu, por exemplo, eu cuido da minha microbiota intestinal, eu treino musculação e faço 1 hora de caminhada ao dia mais ou menos. Eu abro a minha janela de alimentação com 2 ovos cozidos por 7 minutos. E no decorrer do dia, eu posso incluir mais 2 no almoço ou mais 2 no jantar. Mas essa quantidade, quem decide é você com o teu nutricionista, porque precisa levar em conta o aporte proteico de cada uma de nós. O que sabemos que um ovo caipira, o orgânico, tem em média 6 gramas de proteínas totais. E esses aminoácidos todos que falamos são os componentes dessa macromolécula chamada proteína, ok? Então eles são componentes de toda essa molécula chamada proteína. Mas Neila, quanto tempo cozinhar o ovo? Temos o risco da contaminação por salmonela no ovo cru. Então, o tempo mínimo para ser seguro, levando em consideração o fator de salmonela, são 6 minutos. Vocês perceberam que eu falei que eu deixo 7 minutos, Pois é, da mesma forma que eu me preocupo com o que pode me fazer mal no alimento, eu me preocupo com tirar o proveito máximo dessa colina que foi constatada. Quanto menos cozida, mais presente esse aminoácido tão importante para a nossa memória fica biodisponível na gema do ovo. E qual o tempo não ultrapassar? 9 a 10 minutos, porque passado 10 minutos começa a ser extraído da gema do ovo o ferro, que fica com aquela cor, com aquela borda cinza escura ao redor da gema. Isso acontece quando o ferro sai do interior da gema para a extremidade, podendo ser tóxico ao nosso organismo. Além disso, ele anulou o nutriente mais importante da gema do ovo, que é a colina.
O ovo ainda tem a clara. Tem na clara também aminoácidos importantes para agregar na síntese da glutationa, que é um poderoso antioxidante, combatendo radicais livres e evitando o envelhecimento precoce. Tem vitaminas importantes para a saúde dos olhos, tem ainda os aminoácidos, tem a L-fenilalanina, que é a produção da dopamina, do triptofano, que é precursor da serotonina, é ela que vai produzir o triptofano. Então tem também a tirosina, que é importante para a tireoide, e ele é rico em ômega 9, que é antioxidante, mas também tem ômega 6, que é ruim e inflamatório. Por isso, a importância de consumir ovos orgânicos ou caipiras, criadas livres de comendo milho, porque ovos de granja, onde essas aves vão ser criadas em cativeiros, em um nível de estresse gigante e com ração barata, industrializada e contaminada por metais pesados e tóxicos, só vai piorar esse ômega 6, que sabemos ser inflamatório para o nosso corpo. Sem falar que tudo isso que falamos está muito bem distribuído em um ovo caipira. Num ovo de granja, provavelmente tem muita alteração nutricional. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, que invistam em ovo caipira orgânico, que cuidem e preservem a microbiota intestinal e que não comam mais do que 2 ovos por refeição para ser seguro e biodisponível para o nosso corpo. Certo? Beijo, meus amores!